Não há cavalos. Hoje é para fazer assim. Vamos arrancar a portuguesa! E vai mesmo. E não é que ele vai mesmo arrancar a Alexa. portuguesa. Não, isto hoje é para. Isto hoje a perna ainda está a sentir cansadinha. Já vai. Eu espero. Vai, vou devagarinho. Bem, não esperes por mim. Não, foi o Sérgio é que ficou. Ah, ok. Foi. Ficou, mas já vem com a força toda. Já está a dar novo. Ai, ele já está a fazer um bom aquecimento. Não, ele chegou a 10. Ele chegou a 10. É por isso que nos sprints ele ganha-me sempre. Pronto. Já cá estamos praticamente todos. A Tota e a Sandra estão a 5 segundos. Deixa-me 10. ligar. Ai, vai ser giro, porque depois ficas com aquela respiração interessante. Não, que eu fiz a medicação hoje. Então, o Zorza está aqui e ainda não ouvi. Ou ainda está com problemas no Discord. Eu acho que já não tenho problemas, mas prefiro não falar esta hora. Bom dia, Zorza. Bem, antes de mais, parabéns, Elizabeth. Muito obrigada. 2, obrigado a todos por estarem aqui neste dia tão especial para mim também. É incrível. Ora, conta. Não, o dia especial é só por ser o teu aniversário, nada mais. Ai, agora sim, agora gostei. Mais. Epá, até me babei. Uma lágrima ao olho. Foram duas, uma para cada olho. Olha, já nem me lembrava de estar a ser descarregado pela Elizabeth. Agora não fizemos e já acabei. Foi impressionante. Opa, essas nossas picardias saudáveis, tenho tantas saudades delas, aos Zorza. Este ano já vai dar. Ótimo. Oh, Tota, ficaste? Eu estou nas calmas. Ok. Sim, nós também vamos aqui nas calmas, por enquanto. Vamos embora, então assim já não estou à tua espera. Não, vão indo. Obrigada. Não, mas é para ir em grupinho. Vamos lá, vamos juntar. Nós estamos aqui todos à mesma velocidade. Os grupinhos. O Silvêncio já passou. Sandra e Tota, vamos lá juntar. Vai embora! Vamos todos juntos, vamos lá. Que é para parecermos muitos, para depois irmos para a festa. E era, não era? É para parecer muito na fotografia, não é? Exato. Olha, a Sandra já está a colar. Tota, também estás quase. Vamos lá. Isso, está. Falta muito para acabar. Só faltam 47 anos. Ok. Epá, já estou com quase Tenho que ir fazer o almoço, descongelar lulas, tenho tanto que fazer. Olha, quando eu fizer antes, também ponho assim um evento destes. Eu acho que também sim. é 8:45. Quero ver quem é que aparece. Eu. E a pressão em cima de toda a gente. Não sei. É uma data complicada. Qual é? É o primeiro de todos. Janeiro? Pois, 1 de janeiro. Ai, que espetáculo, para a gente quebrar a ressaca. Podes contar comigo, que eu nunca saio. Qualquer um de nós pode falhar. Agora, se o Rui falhar, é que temos um problema. Pois é, isso é que é um problema mesmo.
Vamos, Tota, vamos, estás quase, 4 segundos. Estou a ver, estamos a ver. Opa, não puxei por mim, logo de madrugada, valha-nos Deus. Isto para mim era ter dividido em trimestres. Boa, boa. Eu escolhi este percurso que é o mais plano e acaba por ser o mais rápido. Salvo seja, porque depende sempre daquilo que a gente vai fazer, não é? Ou da velocidade que a gente coloque. É bom, é bom. Desde era ter escolhido isto quando fizeste 18 anos, não é hoje? Eu acho que Opa! ele tem... Oh, vá lá! Oh, Dias, ninguém te ouviu. Ora, fala lá novamente. Devia ter escolhido era o alto dos juízes. Olha, pedala! Vá, pedala! Vá! Olha, a Sandra já cá está. Bem top. A Tota também. Bem top é quase que 46, era só depois descer. Sim, também tens razão. Depois a gente fazia outra metade a descer. E nem pedalava. Ok, vamos lá então. Ali juntarmos à gente da frente. R. Souza. Quem é o R. Souza? Não está no Discord, pois não? Não. Não, mas como eu deve ter vindo enganado a pensar que é o mesmo bolo. Não, eu acho que é o champanhe. Excelente. Vamos todos depois no final beber uma cervejinha. Aham. Depois mandas um MBA, né? A gente paga e depois faz um MBA para cada um, é isso? Exato. No Encontro Tugas. Ela depois paga o bolinho no Encontro Tugas. É isso. É. Agora foi o Prudêncio e o Sérgio. Olha lá, quase 4 km já estão feitos, já falta pouco agora. Também quem fazer isto aqui já aguenta tudo. Também acho. O pior está feito, que são os primeiros anos de vida. Agora já não desisto, agora já está na boa. Elizabeth, Diz. até podias ir falando se sabia alguma coisa que te lembravas, tipo 4 anos. Estavas quase a entrar na escola, Olha, já aos devias ter 4 ido lá anos, joelhos. aos 4 anos estava no jardim de infância, que eu andei no jardim de infância, só que eu era tão tímida que nem, para a casa, nem ir à casa de banho pedia. Falava pelos cotovelos em casa, mas no jardim não pedia. Então, o que é que acontecia no meu lugar onde estava sentadinha? Um charquinho de água, quer dizer, xixi. Ou seja, no fundo, Era as uma outras mijona. pessoas com quem tu não falavas, porque não falavas, o que se lembram é que havia uma miúda no canto da sala fazer sempre xixi. É assim que tu te identificas quando encontras alguém no jardim de infância? Não, claro que não. Aliás, nesta altura nem reconheceria alguém, porque já foi, só me lembro assim vagamente de algumas situações dessa idade. Eu sei que está aqui o Dias, mas não queres falar de algum namorado que tenhas sido nessa idade? Não, que nessa tenha altura marcado, não, mas aos 7 anos já tinha assim um menino debaixo do olho, na escola. Esta conversa vai sempre para sítios estranhos e universitários. Não, isso depende Sim. do interlocutor que conduz a entrevista, que é o teu caso. Não é? Não, és tu Pois que é. estás a dar resposta, és tu que estás a dar resposta. Mas és tu. o... No grupo mas... das miúdas vai muita vez parar para aí. Ui, então... Para o namorado, quando a Elizabeth tinha 7 anos, aquilo é um grupo mesmo estranho. Não é para aí, para o namorado. É sempre para assuntos meios... pronto. Mas também não sei quem é que leva para lá.
esses assuntos, vá. Eu nem sei quem é que tem a Sempre mente. achei que aquele grupo devia ser de transmissão livre. Não. Não, não convém. Não convém, meu, não convém. Eu não sei quem é que é a mente mais perversa daquele grupo. Oh, eu não sou. Eu também não. É eu a também não. Sandra. É a Sandra. Eu também não. Queres ver que ainda vou ser eu que nem estou lá? Sério. Aos 5 anos já estava atinadinha, mas tinha medo na mesma de ir para... receava ir para a escola. Pronto. Como é que tu, com tanto medo, tornaste professora de pré... de... professora Eu primária? descobri essa minha vocação barra profissão barra obrigação, porque eu tinha que trabalhar, Pois, eu sei. muito mais tarde. Muito mais tarde, é. Tens noção que a boca assim mesmo cáustica seria dizer algo do género? Ficaste mesmo a gostar de mim de 7 anos. Yeah. Mesmo. Ou seja, mais tarde o meu inconsciente foi buscar o gosto Aquele amor. aquela- Namorado que nunca foi, ó que Dias. nunca foi. Há aqui coisas recalcadas, Dias. Há aqui coisas por ultrapassar. Logo, posso chegar a casa, tenho que passar o cilindro por cima. Pedala, homem, pedala! Anda, espera por mim. Então, Prudêncio? Queres que espere, Prudêncio? Aqui atrás. Ok, Oi, mas eu vou andar muito vocês, cedo. como é que vocês atingem esse valor de potência? Muita força nas pernas, Há uma cena que é pedalar, se faz, sabes? de pé, estás Para a ver? baixo. Uma Pois. abaixo e bote lá. Ó, já cá Tá está. bem. Uma puxa ou te empurra, uma puxa ou te empurra. É sempre assim. Olha, já passou, ó. Está lá a vir devagarinho. Ok. Já estás aqui no E grupo. essa bicicleta é bonita. Eu não tenho essa. Ainda não tens a Tron, Sérgio? Não, a do Prudêncio. Ele está com o rúculo. Ai, a outra. Pois. Deixa eu ver. Eu só não pus porque tive medo de ser descarregado. Fogo. Não. Nós não só estamos a aquecer. Nós só vamos nos 6 anos, quando eu entrei para a escola. O chapéuzinho do velho. É as coisas que eu queria. Eu já desisto do Zwift. Olha, estás a ver? Agora eu já estava a entrar para a escola. Entrei no Porto, Ao domingo não. aos 6 anos. Ou seja, Aos 6 eu estou a fazer pelas idades, os quilómetros de idade. pensava que era escola ao domingo. Mas era a catequese. Não, olha, por acaso tive catequese, era ao sábado. E sabem qual era a minha merenda? Era um pão com uma banana lá dentro. Ui, ainda hoje me sabe bem. Vocês tinham uma merenda na catequese? Não, querida, antes de ir para a catequese. Ah, ok. Estava a ver fogo. Eu nunca tive merenda na catequese. Nada como uma banana seria dado numa catequese. Por 1000 razões que me vieram à mente. Mesmo, era isso que eu estava a pensar. Oi. Epá, mas ela já comia banana antes de ir para a catequese. Não, é que eu já estava a imaginar era a catequista a explicar. Eu já estava mais à frente. Ora bem, ainda não entrou o Dário, Cruz, o Severino. Já devem vir. Estão a tomar um pequeno almoço. Só vão entrar para os últimos 2 anos de vida. Foi os 2 últimos anos que a gente se conheceu. No fundo, não deixam de ter razão. O que é que eu vou lá fazer antes? Não a conhecia, só vou lá agora. Eles é que são os amigos. Quer dizer, eles é que são os amigos. Epá! Quem é que desapareceu daqui? Houve alguém que desapareceu? Ai, já estou cansada. Isso. Este percurso não é bom para mim. Então,
Querias a subir? É. Não queríamos só a descer. O do percurso de quinta-feira era muito bom. Qual foi o de quinta? Já não me recordo que eu fiquei tão cega. Ah, e vi-lo 2 vezes, imagina. Sim, Não, minto, fui 6 vezes aquela volta. pois. Esse é que era bom. Porque plano para mim não. Olha, foi o Plano de Sérgio. descidas não. O Sérgio saiu. Se calhar ele está naquela base. Obviamente quando ela chegar aos 18 anos, que até lá também não se vai passar nada entre esse. Bom, aqui já estavas quase 8 anos, segunda classe, ou terceira classe, já quase. Terceira. Como é que era a menina Elizabeth na escola primária? Olha, era muito sossegada porque se falasse muito levava reguladas. Tá bom. Fazia catrafuas, fazia assim umas alterações nos meus ditados só para não dar erros e não ter que levar tantos bolos na mão como erros que dava. E era muito tranquila, era mesmo muito tranquila. Gostava muito de jogar cá fora ao lencinho azul, à macaca, a que mais? E o lencinho azul. Ao bate-pé. Ai não, isso não era na primária, desculpa, o bate-pé é mais tarde. Depois, os miúdos, como eu já com 7, 8 anitos já estava assim com um corpinho assim, sabes, assim, robusto. Os miúdos abusavam um bocadinho, então levavam uma lambada assim à esquerda. Quando a gente fazia o porque nós que saímos da Também é escola a tranquilo pé. que nessa idade ainda tem dentes de leite, né? É. Portanto, a lambada da idade ainda Então- era dentes de leite, não havia problema mais. Nós fazíamos o percurso a pé, porque antigamente ninguém nos ia buscar à escola, a gente fazia tudo a pé. Então os 2 km que eu tinha que percorrer a pé, ou 1,5 km, ia sempre com os amigos da escola. Então os miúdos, tinham aquela audácia de nos apalpar o rabo. E eu, pronto, eles corriam mais do que eu. Não era audácia. Era para que as mulheres se sentissem desejadas e importantes para nós. Não era Com 8 audácia. anos. E eu, como não queria correr atrás deles, ok. Já aí, na altura, já começava a ter uns pensamentos mafiosos. Do género, deixa que quando eu te apanhar, distraído, Aquelas. é na boa. Às vezes estava ali na conversa, e apareciam aquelas romanceiras de terra que iam dar àqueles campos de erva. E eu, sem querer, fazia-me de, como é que é dizer, de tropeçona. Fazia de conta que tropeçava, ia contra um e ele que rolava até ao campo de erva. Tá bom. Aconteceu isso 3 vezes. Durante 2 ou 3 anos, vá. Mas pronto, não era muito... Oh, Dias, cuidado, Dias, tem cuidado antes de fazeres qualquer coisa. Se um dia aparece todo empenado, já sabemos que não há acidentes aqui. Por incrível que pareça, ele já passou, já caiu num campo de milho, comigo de bicicleta. Não há coincidência, só Dias, já estavas a pensar, olha, estás aqui no campo de milho. É, já vais ver. É sério, porque eu disse-lhe assim, íamos na ecopista de Póvoa até Famalicão. E estavam a fazer um voo, um avião. Estava a levantar voo e eu. Oh, aquele avião está muito empinado. E como quem diz, ele estava mesmo muito... Estava com um levantamento muito anormal. E ele pôs a olhar, quando eu fui a ver, ele já estava mergulhado num campo de milho. Epá, não deu tempo para tirar foto. Só depois é que Mas achas que ele depois de te ouvir disse, eu desisto, não vale a pena, vou preferir atirar-me ao campo de milho do que com alguém que está já a ver os aviões de lado. Opa! E depois outras vezes foi-se assim muito distraído a ver, não sei o quê, porque às vezes a subir assim vou mais devagar e ele não consegue tirar o pé do encaixe e pumba, tomba. Só cai comigo ele. Nunca cai. É isso. Não sei se é muito bom tu dizeres assim, tipo, ele só se faz toda bicicleta comigo. Isso é Tal e positivo. qual. Não. Ele agora já depois de ir para a rua comigo, precisamente por isso, já sei que vou cair. És uma distração para ele. Exatamente, principalmente se faz à frente. Bem, 10 anos, entrada no 5º ano, E ou aí primeiro foi- ano da nossa aí altura. foi Como é que é, exatamente. menina? No preparatório. No preparatório, e lá está, continuei uma miúda tímida, mas focada. Não era uma aluna 100%, porque distraía-me com outras coisas,
mas não tinha assim grande stress, mas lá está, voltei a ter aqueles stresses dos miúdos a quererem novamente a passar a mão no rabinho e eu ficava envergonhada, ficava desconfortável e fazia queixa deles. Pronto, davam. Era a única arma que eu tinha para me defender, porque não gostava de entrar de frente, não gostava de discussões nem nada disso, coisa que agora mudei muito. E na altura A vida vai ensinando. Eu na altura preferia resolver de outra forma do que entrar em confronto. E então tentava solucionar com a diretora de turma, mas era uma miúda muito aplicada, sem dúvida. O Dias apanhou-te foi numa má altura, agora apanhou-te numa altura que tu já discutes, fogo. E refilo. Não, refilar eu sempre refilei, vá. E diz ele que eu nasci a refilar. E uma altura ele virou-se para o meu pai e disse assim: olha, eu não sei, mas eu acho que a sua filha foi feita a refilar ou já nasceu a refilar. E não sei se foi o meu pai ou até se foi a minha mãe que disse que assinava por baixo. Porque efetivamente eu sempre levei mais na minha mãe por refilar. Era cada estaladona precisamente por refilar. Mas eu aprendi umas táticas que é entrar à direita e sair à esquerda, por isso está bom. Sim, mas já sabes, se tivesse uma rebanceira perto, ias acabar por cair lá. Olha, porque Olha, mas agora sem querer entrar em cenas com ela, mas é engraçado, daquelas duas fases mais pequenas da tua vida, né? Mais novas, tu refiras o mesmo episódio. Foi algo que te marcou mesmo, tu devias ser mesmo muito, muito tímida. Sim, eu fui muito tímida até muito tarde, atenção, mesmo na universidade. Era tímida, não tinha, sabes, evitava discussões, evitava manifestar a minha opinião para não entrar em desacordo com ninguém, já viste? Era mesmo uma miúda muito tímida e insegura, tímida e insegura. Quem agora te vê, não tens nada disso. Não, porque tive que aprender. Pelo menos quem te ouve aqui no Discord. Não, eu às vezes ainda sou insegura. O Dias sabe disso, eu ainda sou um bocado insegura. Mas tem momentos que sou insegura. Mas, por exemplo, em relação a mim, à Carla Oliveira e à Isabel Monteiro, caramba, poça, tu puxas por nós. Porque também puxaram por mim. Tenho que aguardar a chegada aos 44 anos. Quando ela chegar aos 44 anos, ela vai explicar. Vamos ver, Dias, vamos ver se é essa a história importante dos 44 anos. Está caladinho que ainda não chegamos lá. Ainda só estamos na dor. Deixar no ar, que é para ninguém sair antes. É só por isso. Ou seja, está a criar a expectativa, está a criar um spoiler de... Não dizer, não dizer para o final, é isso mesmo. Está a criar um spoiler para o final, estão a ver? Como quem diz, o filme continua. Não percam o próximo episódio, que nós também não. Por isso, nesta fase... Estás a gravar, não estás? O podcast da Elizabeth. Estou. Está a gravar. Porque estava a pensar que isto podia ser uma série bem gira para se fazer com a malta, em que a malta vai acabando por falar um bocadinho de ti, e todos nós estamos aqui mais a ouvir, como ela, está a perceber perceber melhor quem é a pessoa que pedala sempre connosco, ou tantas vezes. É giro conhecer um bocadinho da história da pessoa, que nem sempre é fácil. Pois não, porque nós praticamente não nos mostramos muito, porque não há tempo, porque só estamos ali no fundo para pedalar e às vezes a pedalar só conseguimos ou espera ou está a abrir ou opa, estou toda partida ou puxa ou um pouco mais, não é? Ou vou descair. Ou vou descair. Se fala é porque ainda pode pedalar mais, né? Exatamente. Se falas, ainda podes pedalar mais. Anda!
Olha, isto à meia hora tem pausa para café. Tem, mas é cada um em sua casa que toma café. Elizabeth não vai mandar, não vai dar. Olha, pá, se nós estivéssemos todos juntos, dava com todo o gosto. Bom, 13 anos, 13 anos, temos 12. pré-adolescente. Olha, já estava. Não. Pronto, agora este aqui é uma... Ih, pá, mas vou dizer, quero que se lixe. Foi na idade... Não, já me surgiu com 12 anos, que foi o período. Surgiu o período com 12 anos, já passou. Aqui ainda não percebia muito bem o que é que era isso, porque nós não tínhamos a abertura com os nossos pais sobre o período Sim, sim. menstrual. Nós tínhamos que andar à descoberta do que era. E foi na escola, precisamente, que com as minhas amigas, colegas, porque eu amigas tenho pouquíssimas, que fui descobrindo o que era, que eu sabia fui aprendendo como é que se processava, o que tínhamos que fazer, e em casa tinha vergonha mesmo de dizer ou de falar. De abordar nessa temática, não é? É porque Sim, não havia complicado. essa abertura, primeiro não havia essa abertura. Agora não. Por acaso, a minha mãe, em relação a isso, antes de eu ter o período, ela explicou-me que havia ia chegar à parte em que ia ter o período. Ela explicou-me normalmente isso, Pois, como uma mãe faz, calmamente, e então eu sabia que lembro que foi na casa de banho dos meus pais, fui ter com ela assim, e ela veio de período, não foi? Eu, pois. sim. Mas eu por acaso não tive essa abertura. Depois, agora aos 14, foi quando comecei, nós na altura, nesta localidade onde eu vivia, havia muito aqueles bailes de fim de semana, bailes mesmo, que se faziam, e eu vivia muito perto. Tipo os bailes bombeiros ou coisa parecida, assim. Sim, sim. E então os meus pais também gostavam muito de participar nesses bailes, nós lá íamos, eu e a minha irmã, que adorávamos bailar. E depois, claro, começávamos eu já tinha assim um caparro grandito para a minha idade, não aparentava 14, aparentava sempre mais velha, e adorava. Porquê? Porque depois os miúdos já deitavam-nos o olho, nós deitávamos o olho ao miúdo, e pronto, e foi aí que eu já comecei a ter o meu primeiro flerte, o primeiro namoradito. O Zé Naifas e o Quinhaço. É isso. Foi aí mais ou menos aos 14, mas foi aquelas coisas de olá, não sei o quê, depois estar 2 ou 3 vezes, assim nas conversas, e depois, ok, cada um vai para o seu lado porque isto não funciona. Mas foi nesta altura que eu comecei a ter o primeiro namoradito, aqueles namoraditos de adolescência. E nesta altura também, mas lá está. Eu era super tímida nisso também, e ele é que tinha que fazer tudo, ficavas encostadinho a um canto, à espera que as coisas acontecessem. Não, eu conversava bastante, eu falava bastante. E não, também tinha que tomar assim algumas iniciativas, mas não iniciativas muito adiante, porque ainda era muito cedo, não é? Mas eu falava bastante, é mal. Sim, porque tu agora tiraste uma vez, não é? Com 15 anos também foi mais ou menos a mesma coisa, ou seja, manteve-se aquele processo na escola secundária, já estava na secundária. Mas boa aluna ou de género, ok, eu preciso do 10 ou do 11 e isto vai andando, Não, está olha, tudo bem. não, houve um ano que correu muito mal, porque eu não estava, desinteressei-me completamente, estava completamente desinteressada, tanto é que retive um ano, foi no 8º ano, precisamente porque desmotivei-me imenso. O 7º correu bem, mas no 8º desmotivei-me e fiquei retida, porque era um ano muito, ou era a minha fase, ou era muito... Tu fazes rebelião, de afirmação de adolescente, como eu. de transição de pensamentos, de indecisões, e então este ano correu muito mal. Fiquei retida. A partir daí ganhei juízo e comecei a concentrar-me, comecei a focar-me, e já depois fui muito mais linear, as notas começaram a subir, embora eu nunca fosse aluna de excelentes nem de aqueles muito bons, mas era uma aluna razoável, sim.
Esqueci-me de dizer que desde os 11 anos trabalhei sempre, nas férias e aos fins de semana. Sempre. Até aos meus 19, não, minto, até aos meus 26 anos, que foi quando eu acabei o curso, 25 anos, trabalhei sempre aos fins de semana e nas férias. Sempre. O Dias investiu bem, o Dias pensou bem, foi uma mulher que trabalha há tantos anos, já tem que ter uma fortuna gigantesca, é mesmo por aqui o caminho. Eu trabalhei, comecei a trabalhar, porque nós éramos 3 irmãos, a minha mãe não nos queria aturar nas férias. E então ela despachava-me. Então mandou-me para um salão de cabeleireiro de uma tia minha e eu aprendi a cortar, a fazer mil e uma coisas como cabeleireira, como é óbvio. E trabalhei nisso até aos 19, aos 20, quando entrei na universidade, ou 19, já nem me lembro. Fui para a Alemanha trabalhar nas férias. Pronto, olha, isto é aos 19 ou aos 20, então nos chegamos lá, estamos aqui nos 16. Estamos nos 16. Estava aplicadinha na. Estava aplicadinha. Estava no 10. Como é que foi esse ano de chumbar? Foi a constatação de realmente eu estava desfocada? Desfocada completamente. Eu também chumbei um ano. É um ano diferente de todos, porque alguns dos nossos amigos avançam. Nós sentimos um bocadinho perdidos. Temos uma turma muito nova, ou nem toda, mas como é que foi para ti esse processo? Foi do abrir olhos, abrimos os olhos, porque efetivamente foi, ok, nós temos que cometemos erros, temos que os admitir, como é óbvio, e tentar corrigi-los, e foi o que eu fiz nesse ano a seguir. Consegui fazer com que passasse sem nenhuma negativa, e tive notas muito razoáveis, menos a matemática, mas mesmo a matemática foi a nota mais baixa, mas mesmo assim positiva. E foi o abrir de olhos. Isso fez com que eu amadurecesse e nos anos posteriores conseguisse dar o litro em todos os anos, e agora nos 17 já estava 11º por aí, e estava completamente focada. Estudava bastante, aplicava-me bastante, porque depois comecei a decidir, ao 9º ano, o que é que eu queria seguir. E estava indecisa entre psicologia e ensino básico. Mas espera aí, mas humanidades por causa da matemática? Sim. Não por causa da matemática, portanto seria logo humanidades, é isso? Tive que seguir mesmo humanidades, precisamente porque na minha... não era muito boa a matemática. A minha propensão é letras. Letras, português, tudo que envolva letras eu tenho muito mais apetência para tal. Embora quando dou aulas sou muito, muito aplicada na matemática, atenção, que é a parte que me falhou, então eu reforço bastante no ensino. Depois, 18 anitos, 17 ainda, estava aí nessa fase do 11º ano, 11º. Foi aí que eu criei um grupinho de amizades espetacular, que durou muitos anos. Infelizmente perdemos um membro muito cedo, num acidente, mas foi interessante essa amizade que durou até, depois cada um seguiu o seu curso, mas até há poucos anos mantínhamos, até vir a pandemia. Depois da pandemia afastámos um pouco mais, mas por coisas naturais, não é? Cada uma foi para o estrangeiro, outra foi para longe aqui no país. Pronto. 18 anos. Quando fiz 18 anos, fiz uma festa da rumba. Estava apaixonadíssima lá por um miúdo. Depois vi que não era paixão nenhuma, mas isso foi mais tarde. Na altura a gente acha que é o nosso mundo, nestas idades. O amor eterno às vezes dura 3 meses, é verdade. É isso mesmo, olha, esse foi 2 meses. Bom dia, amigo, bom dia. Ele estava a falar para alguém que passou na rua, só pode. Há muito, é domingo, é dia de ir à missa, não é para puxar. E
depois lá está, tinha aquele grupo enorme e fiz assim uma festa que ficou memorável aos 18 anos. Opa. Ainda hoje falam dessa festa, tipo, e aquela festa. Sim, olha, é engraçado que tenho a colega com quem eu tenho, uma amiga com quem eu tenho assim, às vezes falava, ela às vezes ainda fala, ela, opá, nunca mais me esquece da tua festa de... E depois depois da festa, seguimos, da festa em casa, seguimos para uma discoteca que havia aqui, em Amarante, que era a Sétima Arte. Não sei se vocês se lembram da Sétima Arte em Amarante. Epá, acho que foi das poucas vezes que lá entrei, foi exatamente no dia em que fiz 18 anos. Memorável, não? Depois acho que só lá entrei mais uma vez. E já estava casada, imaginem. Já estava casada. Meu Deus. Ok, então 19 anos, 18 anos, festa da Romba, 19. 19 Entrada anos. na faculdade, muda a vida toda, não é? Concorri para a universidade, mas como escolhi cursos que estava acima um pouco, não estava, uns não estavam, outros estavam, não entrei nesse ano. Fiquei a uma milésima ou uma centésima, sei lá, já não me lembro. Fiquei muito pouco, ou seja, a média era 14. Até aí a matemática deu cabo de ti. Foi a matemática. A média era 14.8, eu estava com 14.7, por aí. Pronto, uma décima. Depois, esse ano, não baixei as armas, estive a trabalhar e fui fazer melhoria de nota às disciplinas que ia fazer exame à noite. Ou seja, trabalhava de dia e assistia às aulas à noite, que era de português e filosofia. E então foi o que me ajudou no ano seguinte a subir a minha média e entrar no curso que pretendia, como é óbvio. Então estes 19 anos foram literalmente a trabalhar e a estudar. Então quando entras no curso, era o curso que querias, não havia aí já dúvida, era mesmo isto. Eu enganei-me na ordem, então pus primeiro educadores e segundo professores e em terceiro psicologia. Ou seja, entrei logo na primeira, que foi educadores, em Vila Real. Mas como depois eu não queria aquele curso, eu fiz na mesma, aquele primeiro ano, e como havia equivalência a basicamente todas as disciplinas, menos a duas, que era música e ensino pedagógico e pedagogia, eu troquei. No ano seguinte, troquei de curso, mudei para professores, na mesma faculdade, e depois fiz, além das cadeiras que tinha, fiz mais duas adicionais, para ter o complemento do curso. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta, que é gira, que não tem a ver com as notas. Tu és de Amarante? Sim. Entras da Universidade em Vila Real? Sim. É 40 km mais ou menos, mas 40 km difíceis nessa altura? Sim, bastante. Vai uma horita, se calhar. Não, eu ia dar para o carro. Estavas em Vila Real ou ficavas em Amarante? Não, arranjei casa em Vila Real. Então sim, agora é que nós queremos saber como é que foi viver em Vila Real. Olha, muito tranquilo, sabes porquê? Porque lá está, eu não era muito de noitadas, não era muito de saídas, e então fazia só, no primeiro ano saía à noite de pijama porque íamos ser praxadas. Houve uma altura que tínhamos que ir para casa dos doutores que nos iam praxar, eu tive um ataque de cólicas e éramos nós que tínhamos que cozinhar, que tínhamos que limpar, foram eles que tiveram que me fazer tudo, porque eu estava com um ataque de cólicas, não conseguia mexer, tive que me deitar num sofá e eles tiveram que cozinhar, tiveram que fazer tudo para eu ficar bem. Espetáculo. A praxe, foi tranquila, gostei, mas lá está, não me sentia muito segura para andar com a roupa ao contrário na rua, para andar toda enfarelada, com o cabelo todo enfarelado, para andar com cordas presas nos pulsos. Não tinha muito esse espírito de praxe. Acho que estava... Deixa eu ver se eu consigo explicar isto bem. Acho que tinha um bocadinho o pensamento de que já não tinha idade para aquilo.
Enquanto que as minhas colegas tinham 18, 19 anos, eu já estava com 20 ou 21. E estava um bocadinho acima a nível de maturidade, principalmente nessas brincadeiras, foi isso. É isso, acho que foi fora de tempo e por isso eu sentia-me um bocado deslocada. Mas fiz sempre tudo. Depois, no segundo ano, lá estava no curso que queria. Não criei muitas amizades, porque eu também gosto muito do meu espaço e não dava confiança a muita gente, porque tinha lá boas amigas, sim, sem dúvida, ou ainda hoje o são, mas não era de criar muitos laços. Havia uma professora que me apanhou de ponta nesta altura porque ela não sabia o que estava a ensinar. Ela não dizia, e como eu estava muito focada, estava sempre muito atenta, então apanhava várias incongruências e eu alertava. Ela apanhou-me de ponta quando eu tive um exame que sabia que tinha uma boa nota, 16, 17, ela deu-me 11. E eu, ok. E eu peguei num exame da minha colega, mostrei e disse, professora, doutora não sei das quantas, este exame é basicamente a mesma coisa deste. A minha colega teve 17. Mas a minha colega prontificou-se a dizer, foi ela mesmo que disse, vai reclamar. E a senhora doutora deu-me esta nota quando eu tenho exatamente os mesmos assuntos, claro que noutra linguagem, mas estava tudo explicadinho, aliás, até com evidências. E ela, mas não sabia explicar, mas porque a Elizabeth não sei, espera aí, então é porque a Elizabeth fala. Mas se aqui existe um erro da sua parte, caso não o corrija eu vou ter que ir ao reitor. Dito e feito, fiz novo exame, pedi correção de exame, ela teve que corrigir o exame e tive 16,5 naquele exame. Porquê? Lá está. Foi aí que eu comecei. Tu começaste a achar, isto da gente fazer valer os nossos direitos até é poder. Claro, foi aí que eu comecei a ver que efetivamente tinha que deixar de ser tão tímida, porque se não fosse a minha colega, eu se calhar deixava passar. E então disse, não, eu tenho mesmo que fazer valer aquilo que... os meus direitos, no fundo. Só porque ela me apanhou de ponta, porque os meus colegas falavam, mas ninguém dizia nada. E eu, pronto, lá está, como refilava muito, achava que aquilo não era correto e tinha que falar. E já estava mais mulher, mais madura, achava eu. E pronto, foi um episódio curioso. Isto, durante 23 anos, foi quando eu comecei a namorar com aquele que veio se tornar o meu marido, que foi muito complicado. Foi um namoro muito complicado. A gente namorava, desistia, namorava, desistia. Foram assim 6 anos. Ainda bem que casaste. 11 anos depois, acabou. Tem 24 anos, estás para aí no terceiro ano de faculdade, não? Estava a fazer o quarto ano, porque eu tinha 3 anos, mas depois saiu a licenciatura e eu fiz a licenciatura aqui, mais ou menos, ou estava a entrar para a licenciatura, estava no terceiro ano, é isso, e passei diretamente para a licenciatura, para ficarmos com a parte, porque senão só ficava com bacharelato na altura. E por acaso quando entrei tive sorte, porque deram-nos logo o acesso direto à licenciatura, sem termos que a pagar, porque houveram colegas minhas que tiveram que voltar para fazer a licenciatura. E eu tive a sorte, e aqui já... Pronto, na hora certa, no sítio certo, não é? É exatamente, apesar destes entraves de acesso, foi na altura certa. Então, fiz a licenciatura, correu, lá está, mantive-me sempre no mesmo sítio a viver, com as mesmas colegas. A casa onde a gente vivia
a tábua de separação dos quartos era aquelas tábuas, pá, daquelas muito contraplacada ou qualquer coisa assim. E então a gente ouvia tudo e havia lá uma que era tola pelos excessos. Então, ela punha-se às 10 da noite, quando a gente queria dormir, ou 11, para a gente, ou estudar, queríamos estudar, a ouvir os excessos e a cantar, e eu, não, ia lá, batia à porta e pedia para baixarem o volume. Nós que estamos aqui na nossa casa, cantámos como quisermos. E eu, está bem. Fui à parte central da eletricidade e pumba, deitá-los abaixo. Nada como fazer boa vizinhança. Ups, a luz falhou. Chatice! Tudo apagadinho, tudo no escurinho, e a gente ia dormir, claro. E depois de manhã já havia luz. Porquê? Porque a Elizabeth vinha-se a pé mais cedo, sorrateiramente ia ligar o contador. Tá bom. E pronto, e era assim umas coisinhas giras que acontecia. 25 anos, concorri, já estava a sair, concorri para dar aulas, não fui colocada no primeiro ano, fui trabalhar para uma empresa de limpezas aqui em Amarante, andei o ano todo a trabalhar, a limpar escadas, limpar prédios. Regressaste a Amarante então, não ficaste a viver em Vila Real? Não, eu retornei a Amarante. Eu queria ir trabalhar. Trabalhei no que apareceu. Fui trabalhar para as limpezas. E tive um ano ali a trabalhar, até concorrer novamente para poder entrar, porque na altura era muito difícil o acesso a dar aulas, embora tivesse uma média razoável, mas foi muito complicado. Então comecei a dar aulas dos 25 para 26 anos. E foi aqui que, no primeiro dia que dei aulas, foi nas Taipas, em Guimarães. Estava eu a virar para a escola, estou a dar pisca, vem-me um fulano e dá-me uma traseirada e colocou-me do outro lado da estrada. Primeiro dia de aulas, primeiro acidente. É uma grande entrada em grandes, é mesmo? 8 de outubro. Comecei a dar aulas no 8 de outubro, 7 de outubro, foi nesse dia que tive o meu primeiro acidente. E pronto. Também esqueci-me de dizer que tinha tirado a carta de condução em Vila Real. Estava lá, aproveitei e tirei a carta de condução. Entretanto, já passamos metade da tua vida, não sei se já reparaste isso. É verdade. 26 anos. Comecei a dar aulas em outubro, casei em dezembro. Teve que ser em dezembro porque os meus pais... Depois os miúdos sem aulas a isto, é que depois essa sociedade é o que é. Não, em dezembro, casei-me a 17 de dezembro, ou seja, nem meti férias, porque já estava de férias. Imagina. Minto, só meti 5 dias antes, ou seja, só no final do período, ou seja, não prejudiquei os miúdos, imagina. Os meus pais estavam na Suíça. Boa. Estavam na Suíça, então tinha que ser em dezembro, porque eles só estavam cá no inverno. Então casei. Foi um dia muito giro, muito porreiro. Lua de mel. Madeira, foi a última vez que andei de avião, que apanhei medo, apanhei fobia, nunca mais andei de avião. Também não precisei, mas ganhei fobia nesta altura, andar de avião. Mas regressaste de barco ou regressaste de avião outra vez? Regressei de avião com uma... Qual foi o comprimido que eu tomei? Um tranquilizante de cavalo, basicamente. Sei que tinha que tomar qualquer cena para levantar, para vir, porque estava completamente atrofiada. E pronto, quer dizer... Isso é uma experiência que te marca, não é? Porque tu, quando tu ganhas medo de andar de avião, limitas em muito, depois... Teste viagem, pode fazer. Sim, completamente. É assim, são fobias que a gente tem que ultrapassar. É isso, por exemplo, eu sair para a rua com pedais em caixa. Ganhei fobia e esquece, eu até choro quando vou meter pedais em caixa. São fobias que é difícil ultrapassar. Mas pronto, um dia destes tenho que ultrapassar a fobia do voo. Mas pronto. Espera até aos 70 para nos contares. É isso.
Depois continuei sempre, a partir daí dei sempre aulas, nunca fiquei nenhum ano em casa. No início, para dar aulas foi complicado porque, lá está, sentia-me insegura, parece que não sabia o que é que havia de fazer, mas depois as coisas fluíram naturalmente e passei a ser conhecida como uma professora bastante exigente. Aliás, os pais ou me adoram ou me odeiam, mas não há meio termo, ou me adoram ou me odeiam, literalmente. E vocês dizem assim, mas tu estás a exagerar. Não estou, é mesmo assim. Porque há pais... Mas então achas que te pautas pela exigência? Os miúdos têm que saber o que fazem? Sim. Eles têm que ser autónomos, têm que ser responsáveis e têm que ser responsáveis pelos próprios atos, responsáveis pelas aprendizagens e autónomos. Não dependerem de outrem para estudar, para fazer o que quer que seja. Só assim é que aprendem. E há pais e miúdos que reconhecem isso, ou seja, que têm noção que tem que ser assim, porque só assim é que vêem resultados. Há outros pais que tiram os miúdos da escola porque não gostam do meu método de trabalho. Literalmente. Mas... para um pai tirar o filho da escola é um passo violento. Eu quando dizes que te odeiam mesmo. Sim. Tal e qual. Não dizem isso frontalmente, mas eu obrigo-os no fundo a dizer porque eu ligo-lhes. Eu digo, mas então seja frontal e diga a verdade, porque eu tenho 5 dedos numa mão e nenhum deles é igual. Eu não tenho que agradar a toda a gente. Aliás, eu não estou na escola para agradar a ninguém, eu estou para ensinar, dar o meu melhor e fazer com que os miúdos cresçam. Mas sim, sou um bocado exigente, sim. Mas também sou muito acessível. Percebes? Tanto sou exigente como sou acessível. O que uma coisa não implica a outra, como é óbvio. 28 anos. Engravidei. Foi mais ou menos com 28 anos. Ficámos assim, meio à nora, porque a gente queria, mas não era a altura para engravidar. Mas siga. Foi a melhor fase da minha vida. Foi estar com mais 20 quilos, mas com um barrigão do caraças. Foi muito giro. Adorei a minha fase da gravidez. Enjoada, sempre. Mas claro, é típico. Não, tem tudo para ser agradável. Eu era constantemente com soluços. Eu por acaso era os cheiros, era muito sensível a cheiros, muito sensível. Fiquei muito sensível em várias por exemplo, os cheiros, a sabores. Fiquei bastante sensível. A sons também. Sim, apanhava muitos sustos também. E eu fiquei muito sensível a isso. Estava a fazer 29 anos, nasceu o meu filho. Nasceu o meu Rafael. Sim, se engravidaste aos 28 anos, assim não mais ou menos por aí. Tenho agora 20 anos. E pronto, foi a melhor coisinha que me aconteceu na vida. Assustei-me muito quando ele nasceu, porque não estava com medo de dizer assim, meu Deus, será que eu saberei ser mãe? É sempre aquelas dúvidas. Mas correu bem. Graças a Deus. Parece que sim. Já cozinha e tudo, né? Parece que sim. Sim, graças a Deus. Ele é muito autónomo. Lá está. Também fui exigente com ele. Mas que às vezes casa de ferreiro, espeto de pau. Não quer dizer nada. Sem dúvida, sim, é verdade. Mas eu sempre fui um bocadinho chatinha com ele. E pronto, e se calhar, mas também tem da personalidade. A personalidade também ajuda. Podia não ser assim. E pronto. Olha, e na escola, és daquele tipo de professoras que quando o giz faz barulho no quadro, agora já não há giz, né? Não. Mas quando havia giz no quadro e fazia aquele barulho agudo. E até me arrepio. Contigo ou não? Eu arrepio-me toda sem pensar nesse barulho. Fugia mesmo de usar o juiz, mas tinha que usar, não é? Como é óbvio. Usei muitos anos o giz.
agora já temos, agora está tudo muito melhor, agora usamos as plataformas, usamos os quadros interativos, que é uma mais-valia. A profissão de professor não deixa de ser uma profissão. Quase todas evoluíram imenso para chegar à tecnologia, mas mais outras menos. Mas a vossa, que na Gênesis é a mesma coisa, a forma de trabalho é radicalmente diferente. Sim. Não só as competências que se exigem aos professores, e que depois também são passadas aos alunos, mas é realmente uma profissão que mudou mesmo muito. Foi fácil essa transição, não? Para ti, como é que foi? Para mim foi fácil, porque eu sou muito curiosa. Sou muito curiosa e sou um bocado receptiva a algumas mudanças. Ok, no início assusta, não, no início estranha-se, mas depois entranha-se. Mas eu levo mesmo isso, os primeiros minutos, horas, estranho um bocadinho, mas depois sou muito insistente. Ou seja, não paro até descobrir como solucionar, entendes? E por exemplo, sim. Por exemplo, imagina, uma altura deram-me uma formação por causa dos quadros interativos. Eu absorvi aquilo, eu estava sempre a questionar isto e aquilo. Depois as outras colegas tinham alguma dificuldade, eu e outra colega, que éramos bastante interessadas naquilo, auxiliávamos quem tinham dificuldades, percebes? Andavam sempre as duas na berlinda para tentar solucionar cenas dos quadros interativos. Agora, com estes quadros a LED que foram colocados agora nas escolas, também é uma mais-valia, porque são muito acessíveis e eu sempre fui, pronto, nunca tive problemas em recepcionar inovações, percebes? Não, por acaso, e gosto de as aplicar, aliás, quis. Mas devia ser seguramente, se calhar colegas de profissão mais velhos, Tem mais 5, 10, dificuldade, 15 anos, sim. tu, deve ter sido muito complicado. Muito. Eles deviam estar muito agarrados ao método antigo, é? Sim, porque depois sentem o entrave das tecnologias, de como fazer isto, de como fazer aquilo, e sabes que depois, a partir de uma certa idade, a capacidade de absorção de informação deste género é mais difícil, e então eles, claro, sentiram dificuldade. Mas pronto, mas depois é assim, se a gente trabalhar em consonância, tudo fica facilitado, não é? E eu, por acaso, nunca tive grandes problemas nos grupos com quem trabalhei. Mas também se tinha alguns elementos que não me caíam no goto, fácil, ficava no meu canto, como até hoje faço. E nunca me meti em atritos, nem em cenas, enfim, quando discordámos ou assim, manifesto-me, mas sem qualquer problema, e tentámos sempre solucionar as questões. Agora, quanto às pessoas que tinham tido dificuldades ou têm, e mesmo novos, pessoal novo, sente alguma relutância nas inovações. Por exemplo, este ano criámos a página de Facebook da nossa escola. E eu disse aos colegas, vocês ao publicarem, não aceitem comentários. E ensinei-os como fazer para não aceitar os comentários. Não, aquilo era um relambório dos diabos. Esquece. Eu tinha que explicar 4 ou 5 vezes como fazer. Porque lá está, uma coisa simples pode às vezes tornar-se complicada quando não se usa muitas vezes. E então, mesmo colegas pouco mais, que são mais ou menos da minha idade, porque lá está, não têm essa apetência, não têm essa tendência para o uso das redes sociais ou das novas tecnologias, só usam no para elementar. Eu, por acaso, sou muito interessada por essa parte das tecnologias. Mas assim, de algum episódio giro, não vais dizer nomes, claro. Claro que não. Mas de algum colega, professor, uma cena engraçada, só para nós nos rirmos um bocadinho e sair da desgraça da tua vida, não é? Sim. Opa, não me lembro assim de nenhuma cena assim que tenha... Não, nunca surgiu nada. Não me recordo. A parte mais engraçada começa com a minha entrada, estás a perceber?
Calma que só estamos nos 32 anos. Só rir, aí foi só rir, é só rir. Aliás, ela conta sempre que a primeira vez que te viu começou a rir. A história do Dias é 2 anos, o teu filhote já tem 1 ano e meio, 2 aninhos. A vida vai mudando. Ter um filho muda tudo, como é óbvio. Era dependente do meu filho, basicamente, porque no fundo o pai trabalhava por turnos e eu tinha que, no fundo, estar 100% para ele. Por exemplo, a levar ao médico ou assim, no fundo acabava sempre por ser eu, porque eu estava sempre ou fora, ou para Lisboa, ou então por turnos e era mais complicado. Então acabei por ser, o meu filho começou a ser, claro, começou, e logicamente a minha prioridade. Chegava às vezes a levar-me à escola nos últimos dias de aulas ou assim. Ele ia quase sempre comigo para as festinhas e ele adorava essas partes. E aliás, ele começou também a ir comigo para as reuniões. Imagina-se, um miúdo com 2, 3 anitos, 3, 4 anos, como tinha agora, e agora com 33 anos. Ele ia comigo para as reuniões. Epá, bastava ter uma folha e uns lápis de cor e não havia menino. Olha, o meu era igual. Ia comigo para todo o lado. Bancos, seguradoras, segurança social, onde eu tivesse que ir. Ele ia. Era uma folha e uns lápis, lá ele estava entretido. Sim, mas o teu Guilherme também tem um aparência de ser muito tranquilo. Sim, sim. A tua Andreia é que parece que é mais traquina. Oh, tá. É água para o vinho. É, não é? Ela é mais arisca. Lá está, ele nunca o coloquei na creche nem nada. E ela pensava que ia fazer o mesmo porque já estava em teletrabalho. Mas tive que a pôr na creche porque não me deixava trabalhar. Aqui, lá está, 34 anos, já estava o meu casamento a dar assim alguns problemas, mas fui tentando segurar a onda e o miúdo, claro, continuava no fundo a ser nossa prioridade, o bem-estar. Não que fosse para segurar no que quer que fosse, mas aqui também estava a passar por uma fase diferente no trabalho, porque aqui sim, nesta fase... Desculpa, estiveste sempre na mesma escola, não? Ou foste transitante? Não, mudei sempre de ano para ano, mudava de escola. Sempre mudei. Só estes 2 últimos anos é que estou na mesma escola. Fui sempre mudando, fui sempre conhecendo novos colegas, novos alunos. E aqui, neste ano, foi muito interessante, porque conheci pessoas fabulosas, um grupo de trabalho exemplar e que revelaram em mim, ou seja, despertaram em mim aquilo que eu desconhecia, que era o meu verdadeiro eu, ou seja, as minhas capacidades que eu não sabia que tinha, a nível de ser muito despachada. Eu nem sabia que era despachada para resolver coisas, eu nem tinha noção de que era muito pragmática. Eu fazia naturalmente, mas essa noção eu não a tinha. Então... Sabes, está a dizer que foi o grupo de trabalho, mas todos nós sabemos que foi a FRR que trouxe o verdadeiro eu de cima, não é? A gente sabe. Pronto, ok, depois também assim, eu acho que o FRF trouxe-me a minha teimosia. Que a moça até doente vai correr. Não, eu acho que isso é mais perseverança, mas pronto. Ou resiliência, não sei. Sim, sim. E foi nessa fase, 33, 34 anos, que eu acordei para a vida. No fundo, deixei de ser, continuava a ser tímida, continuava a ser insegura, mas nesta fase, só aos 30 e tal anos, é que me deram um clique. Que eu fazia as coisas, mas era insegura. Eu disse, não, Elizabeth, não é assim, tu és muito pragmática, mantém isso.
E pronto, e foi aí que eu, a partir daí, comecei a despertar para uma, não é uma nova Elizabeth, é aquela que no fundo é hoje. E isso muda a professora Elizabeth, porque é mais confiante. Ser mais confiante acaba também por transmitir isso aos miúdos. Se tu és confiante num trabalho, quem te assiste sente-se confiante, sente-se seguro, certo? Sim, tem uma validação de autoridade, não é? Olha para ti e diz o que ela está a dizer é mesmo verdade. É isso. Que ela está de uma forma, não pode ser. Não é? Claro, e isso muda um pouco, porque embora eu sempre, à medida que o tempo vai passando, uma pessoa vai ganhando mais calo na profissão, mas o certo é que se tens na tua personalidade traços de insegurança, o que é que vai acontecer? Vai-se revelando aqui e ali. Mas a partir dessa fase, tudo mudou. Porque os meus colegas atribuíram-me cargos que eu era impensável. E eu? Mas há algum episódio que tu te lembres, tipo, foi aqui que eu mudei, foi isto que me deu o clique? Foi esta não foi. Lembro-me perfeitamente. O nosso coordenador da escola era um senhor espetacular. Só que ele não estava na escola, estava no agrupamento, na escola sede, a trabalhar. E então ele delegava as tarefas de coordenação a mim e a mais os dois colegas que estavam lá, na escola. E eu, como só trabalhava no turno da manhã, das 8 à 1, depois, e os colegas, havia lá 2 colegas que tinham de manhã e de tarde, eu acabava por ver que não era muito justo eles ficarem com tarefas quando tinham aulas de manhã e de tarde. Então eu disse o nome do coordenador e disse, olha, eu posso fazer o relatório das atividades, porque eles têm aulas e eu assim fico um bocadinho na hora do almoço e faço isso. E comecei a fazer este relatório, os colegas viram que eu estava a fazer, iam-me ajudando e com as minhas ideias, eles queriam alongar, bababir, e eu, não se escreve muito, porque a gente quanto mais escreve, mais se enterra. Dizemos o elementar e está bom. E a partir daí, então se é assim, Elizabeth, siga. Então punha o elementar, o essencial, nos relatórios, tudo, nas grelhas, tudo que fosse necessário, eu ia fazendo. E eles iam dando o parecer. Epá, está ótimo, siga. E o coordenador começou a ver e ele, Elizabeth, é mesmo isto. Porque se a gente vai escrever muito, nós estamos a entrar e podemos entrar em incongruências. Ou seja, eu comecei a manifestar ali, nesse tipo de tarefa, o que eu era. E então, era isso que, no fundo, o meu coordenador me evidenciou. Ou seja, é disso que nós precisamos. É alguém que seja pragmático. Pão, pão, queijo, queijo. E depois ele era, pessoal, é preciso fazer a grelha do material não sei das quantas. E eu olhava para o meu horário e eu, ok, eu faço isso na hora do intervalo. E diz ele, eu pronto, estás a ver, recebia o aviso, ou vocês têm até ao final da semana. E eu, ok, eu faço já na hora do intervalo. Ficava feito. Não se pensava mais no assunto. Como esse ano foi diferente, porque tínhamos tarefas diferentes, tínhamos responsabilidades, eu vinha uma ordem, salvo seja um pedido, resolvi-se logo. E passei a ser sempre assim. E eu, espera aí. Por escolhinador, então. Não escolhi nada, fazemos logo, não é? Não deixa para amanhã. É isso mesmo, não deixa para amanhã. Tem que se fazer, faz. E não hoje, hoje em dia, no ano em que eu estou, a minha coordenadora diz, não se esqueçam do mapa das faltas, ou dos almoços. 2 minutos a seguir o mapa está em cima da secretária dela, para não me esquecer. Ou então, olha, Elizabeth, não te esqueças de publicar esta informação ou panfleto na rede social.
da página da escola e eu, pumba, faço logo. Que é porquê? Não esquecer. O feito é não esquecer, não deixar passar. E resulta. E foi aí que eu vi. Sabes que há um. Desculpa interromper, deixa-me só dizer isto. Sabes que há um ditado antigo, como quase todos os ditados, né? Que diz que se precisar de pedir um favor a alguém, pede a alguém que tenha muito que fazer, que essa pessoa faz logo. Se Tal diz e alguém qual. que tem um dia todo livre, ele não faz hoje, vai fazer amanhã, mas depois não faz. Portanto, é engraçado. É mesmo isso, é tal e qual. E então eu passei a ser assim. Passei não, no fundo eu era assim, mas desconhecia. E sabes que são as tarefas ou as obrigações que nos mostram quem a gente é, no fundo. E pronto, foi a partir daí que eu dei o salto. Embora às vezes. Estamos a 5 anos do Dias. Ok. Vamos fazer aqui um rio. 30 já passou a idade, mas. 44, não metemos o Dias na conversa. Ainda não. 37 anos já passou, mas foi aos 37 anos que me divorciei. Foi uma fase muito difícil. E lá está, estava a dar aulas naquela escola que tinha a equipa fabulosa, que me ajudou imenso a superar, porque não foi fácil. Definitivamente não, foi um ano muito complicado. E demorei. E se calhar por isso também focaste mais na parte do trabalho. Sim. Sim, quando se pensa numa coisa não se pensa noutra, não é? Yeah. E depois comecei a correr. Tinha aqui uma equipa de atletismo aqui em Amarante. Comecei a correr. Então. Mas valia meter-se na droga, fogo. Passava a correr até 2017. Fiz, para aí umas 100 corridas de 10 ou 15 km, 22 meias maratonas, 2 maratonas e depois deixei de correr porque dei cabo da minha lombar. Tá bom. Mas tudo isso porque comecei a correr precisamente também por causa do divórcio. Para superar, para libertar. Sim, é preciso ocupar a mente e os dias. Sim. E sabes que a corrida retira-te bastante. Tu necessitas de concentração para aquilo, porque não podes correr de qualquer maneira. Tens que estar focado, tens que ter treinos, tens que ter objetivos e depois pensas, ok, eu às 6h30 tenho que ir correr. Esteja chuva, estivesse sol, estivesse neve, estivesse um frio do catano, eu ia. Eu tinha o meu filho pequeno, entregava o meu filho à minha irmã ou às esposas dos meus colegas que viviam perto, ficavam com ele e eu ia correr. Ainda hoje elas falam que saudades que eu tenho de ter o Rafael lá em casa, porque era a minha fuga e eu precisava daquilo, desce para o que desce. Mas 22 meias maratonas não é brincadeira. Não, é dose. É dose. Mas a nível de corpo, mudaste muito aí? Eras mais gordinha, não eras? Eu sempre fui numa estatura robusta, mas sim, perdi peso na altura que corria. Deixei de correr, voltei a ganhar um pouco de peso, nada de exagerado, mas ganhei. Entretanto, aos 40 anos, voltei a apaixonar-me. Esquece. Oi, aqui foi mesmo uma coisa dolorosa. Dolorosa porque sabia que era a pessoa errada. Pronto, tá bom. Quem nunca se apaixonou pela pessoa errada? Pela pessoa errada. Eu sabia que era a pessoa errada, mas teimosa como sou, não desistia. Mas claro, aqui nesta fase sofri bastante. Eu sofri mesmo. Lá está, a corrida veio-me dar um novo alento. Foi aqui aos 40 anos que fiz a primeira maratona do Porto. Foi a única maratona de estrada. Que é um máximo, a primeira maratona é uma coisa que não se esquece. 42 km, ganhei uma infecção urinária na véspera. Muito bem, ok, tinha que parar de meia hora para ir fazer xixi. Meu Deus! E aos 40 km. Tínhamos uma desculpa para parar de meia hora. Aos 40 km aos 38 deu-me uma latada, levei com o martelo. Parece que fiquei sem forças.
Aos 40 km, não, foda-se, tenho que ir, tenho o meu filho na meta, deu-me um boost. A Elizabeth a vir de cima, não é? A Elizabeth a vir ao de cima. Não vais desistir agora, nem que vais de rastros, nem que vais de gatas, mas tens de ir. E pá, e pronto, e acabei cheia de vómitos, a vomitar nada, que do pouco que tinha comido. Fui a abraçar-te e tu a vomitar nas costas dele. Só para dizer que demorei 4 horas e meia a fazer a maratona. E pronto. 41, lá está, foi a fase também em que eu estava a curtir uma de sofrimento por rompi com a pessoa que tinha falado anteriormente. Caminho dos 42, estava no Gerês e decidi fazer a maratona do Gerês. 42 km. Muito plana, tranquila. 42 km, 42 anos. Pumba, vai buscar. Aos 42 anos, estamos lá a chegar, preparei-me para a maratona do Gerês. Então treinava sempre subidas, a correr. E foi interessante porque, mais uma vez, na véspera da maratona, ganhei uma infecção urinária. Incrível. Vão sofrer porque não conseguia comer nada, tudo que comia vomitava. Demorei 6 horas a fazer a maratona do Gerês, mas a minha maior felicidade foi poder chegar à meta e conseguir dar um salto a dizer assim: foda-se, acabei. Não, foda-se, consegui. Foi isto. Mas podias ter feito isso sem ter sofrido as 6 horas. Davas um salto, está bom. Era igual. Chiu, pedala. Pronto, e é isto, Zorza. Aos 42 anos, lá está, fiz a maratona. Por 2 anos no dias, não é? Estamos a ver. Assim, entretanto, nestes próximos anos, dediquei-me também à fotografia, porque eu, entretanto, tive que deixar de correr muito. Já não podia correr como corria. Comecei a ter problemas na lombar. E antes que passasse para a hérnia, tive que abrandar. Então passei a participar em eventos, corridas, mas a tirar fotografias. Então, para me divertir na mesma, para estar na mesma com o pessoal e para partilhar com eles os momentos de corrida e não sei o quê, eu tirava fotografias. E fiz isso até durante muito tempo. Aqui ainda corria, mas lá está, com mais calma, mais tranquilidade, porque não podia mesmo exagerar. Quando depois veio o relatório em que tinha uma protusão discal, ou seja, uma pré-hérnia na lombar, L4, já não me lembro qual foi o sítio, e tinha que deixar de fazer treinos de impacto. Treinos de impacto era corrida. Epá, entrei em stress. Pois, eu ia-te perguntar isto. Alguém que corre tanto, durante tanto tempo, ele está imbuído em nós, né? Que faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso grupo de amigos, faz parte da vida. Foi muito mal. Mas de quanto arrancarem-te isso? Foi muito mal, eu tinha que arranjar uma alternativa. O meu filho tinha aqui uma bicicleta e eu comecei a dar. Ok, vou começar na bicicleta. Eu não sabia andar de bicicleta. Aliás, eu aprendi com 22 anos e deixei depois de andar. Eu reaprendi a andar de bicicleta por aqui, aos 43, 44 anos. Olha, bom dia. Bom dia, Rui. 43, 44. E então, custou-me muito, porque não sabia, caí algumas vezes, porque não me segurava bem na bicicleta. Lá ia eu fazer ecopista. A primeira vez que fiz, cheguei a casa toda moída, com 10 km, toda partida. Depois... Bicicleta a sério em adulto é marcante para todos. Porque veio-te tudo. Aqui, depois, eu ia fazendo duas coisas, era andar de bicicleta, uns treininhos, e ia tirando fotografias. Até que por volta, mais ou menos nesta fase, havia provas aqui em Amarante, por exemplo o Mountain Quest, o DBR,
que eu ia tirar fotografias. E numa delas eu tirei ao Dias. Entretanto, isto já com 44 anos, vá, estou a chegar lá. O Dias agradece a todos os fotógrafos o envio das fotos, o tirar as fotos. Mas nós começámos na paulrice, ou seja, eu agradeci, não tinha que agradecer, e a conversa também disse que estava a começar a pedalar, qualquer coisa assim. E começámos na conversa no Messenger, por causa das fotos. Conversa puxa conversa. Entretanto, ele foi fazer o Grande Fundo de Bragança e a gente já estava ali com uma certa afinidade, porque eu desejei-lhe boa sorte, ele depois disse-me o lugar que ficou. Ele foi de férias para Benidorm logo a seguir e a gente passou ali na conversa. Ele de férias e estávamos sempre na conversa à noite, mesmo ao telefone. Estávamos 1 hora na conversa e ele dizia que já gostava de mim e eu disse: oh, pá, tu não sabes, tu nem me conheces, quanto mais... Oh, essas merdas não são para contar, para brincar, não. Vê lá os pormenores, vê lá o que é que vais ter. Vera, e diz ele: epá, mas sabes, eu dizia assim, andava sempre para trás e ele, mas a gente falava, tínhamos ali uma afinidade, criou-se uma afinidade tão porreira que eu no fundo já estava à espera do telefonema dele e ele à espera para me ligar. Foi a partir daí. E o rapaz em Benidorm, em vez de beber e dormir, esquece, ao telefone com a portuguesa. Olha, e depois punha ao filho. Punha ao filho. Estragaste as férias ao rapaz, desculpa lá. Esquece. O meu Ao Dias. à meia-noite estava numa mesa. Não se ouve bem, Diz. Dias. Deixa-me contar porque não se ouve bem, está bem? O filho dele estava numa mesa a comer gomas e a beber Coca-Cola ou então a dormir e ele a falar comigo. Já viram? É o pai exemplar, este homem é uma maravilha. Entretanto, ele veio de férias e assim que agendámos o encontro, não é? Ele veio ter aqui a Amarante e começámos a namorar em julho. Olha, vai fazer agora 4 anos. Estás a ver? Ó Dias, como é que foi? Agora se eu passar a pagar aqui para o Dias. Como é que foi que começaste a falar com alguém que não percebia? Puto de bicicleta, tu já andavas para caralho, não é? Já andava há muitos anos. Eu ando de bicicleta desde os meus 11 anos de idade, basicamente, pronto. Foi engraçado porque eu perceber que ela também poderia gostar de bicicleta ou gostava de bicicleta. E eu tinha que arranjar, só dependia de arranjar uma mulher se ela gostasse de bicicleta. Ponto final, acabou. Não, tudo bem, olha, mas e como é que eram as primeiras voltas? Tu a querias fazer voltas de 100 km, ela ao final de 10 estava morta, não é? Como é que era isso? Não, foi engraçado porque vou confidenciar aqui uma coisa que não é confidência, mas é uma verdade. Eu só comecei de alguns passeios quando comecei a andar com a Elizabeth. Porquê? Porque até ali andava sempre de chip ligado e o modo competição para mim fazia parte do dia a dia. E eu sou muito de competição, adoro competir. Mas as verdadeiras vivências foram passadas a passear com a Elizabeth e isso também é marcante, E também, cuidado, mudou muito a minha maneira de abordar estas grandes distâncias e estas longas distâncias. Porque, por vezes, o modo chip não é de todo a melhor opção. E isso também... Não é a melhor forma de abordar uma distância dessas, não é? Não pode ser a fundo. Exatamente. Temos uma situação engraçada justamente por causa disso, que no dia em que, na brincadeira, eu não segui o plano da Elizabeth, deu merda, porque tive que desistir ao quilómetro 300 porque segui na roda do campeão europeu de maratonas até ao quilómetro 300 e depois fiquei contente que ele desistiu comigo, desistimos os dois, está bom, pronto. Mas foi uma brincadeira que correu mal porque, lá está, não segui o plano, o método. Claro que aqui há sempre se, mas achas mesmo que se tivesses seguido o plano que tinham traçado inicialmente, tinhas conseguido que havia fogo para continuar?
Completamente. Claro que sim. Confia. A 100%. Então, no fundo, foi uma dupla eliminação, não é? Tu não desistias, o gajo também não, um eliminou só o outro. Sim, foi um bocadinho isso, porque ele tinha um problema e eu ganhei um problema à custa dele. Foi ir na roda de uma máquina, de uma moto. E eu sabia que àquele ritmo a coisa ia arrebentar, ia estourar e poderia não demorar muito. E pronto. Eu por acaso também gostava. Desculpa, interrompi. Não, isto para dizer que a entrada da Elizabeth na minha vida também foi precisamente uma maneira de ver o ciclismo, que é uma coisa que eu adoro, que eu não sei viver sem. Foi também uma aprendizagem, a maneira como ela vê o ciclismo diferente de mim. Diferente, mas para o mesmo sentido, ou seja, só que ela vê de uma maneira completamente diferente. Apesar de hoje, ela tem o vistinho da competição também. Mas diz agora, Jorge, desculpa. Eu ia dizer que quem me dera que o meu chip só estourasse aos 300 km. Estava a escarrar aos 300. Mas pronto, são máquinas diferentes. Mas olha, 47 anos, já namoras com o Dias há 3 anos. Sim, né? sim. Nesta fase. 2, 3 anos, sim. Um que está visto, e vocês, para quem os conhece pessoalmente, acho que vocês ganharam muito com a presença do outro na vida, né? Sim. Ele ganhou muito contigo, tu. E é assim como a relação deve ser, né? Sim, tem que se alimentar disso. Nós temos personalidades muito diferentes. Ele é muito roda no ar, literalmente. Eu sou mais puxar para trás, e então a gente equilibra-se. E por isso é que ele diz que mudou um bocadinho o chip. E sim, ele nestas grandes provas eu apoio a 100%, como é óbvio. É uma insanidade, mas foi o que eu lhe digo, tu tens que fazer as coisas com cabeça e não ires como maluqueiras, porque senão corre mal. E lá está. Ele acabou de dizer que se seguisse a orientação inicial, que corria bem. Porque lá está, nós temos que dar a mão um ao outro, ou seja, nas minhas coisas, nos meus stresses. Ele também auxilia-me muito, porque eu sou mais nervosa, sou mais ansiosa, e ele é mais o que acalma. Nestas coisas dele, em que ele é mais tudo roda no ar, e é tudo para agora, e tudo não sei o quê, e eu, calma, pensa. Estás a ver? É tudo assim, há aqui um equilíbrio. Somos homens, tu não nos podes pedir muito para pensar, é tipo, é para fazer. Não, mas ele consegue ligar essa parte. E pronto, e olha, entretanto, fizemos assim, graças a ele também, puxa-me para sair da minha zona de conforto. Foi ele, como tu sabes, que me meteu aqui no Zwift, e é o que é. Pior que a droga, é pior que a droga. É pior que a droga. Depois, porque assim, eu já não vou com ele para as aventuras dele, porque eu tenho que treinar, então está bom. E temos feito assim umas aventurazinhas giras. Caminho Santiago, fizemos a Costa Vicentina, este ano vamos fazer a Rota 777. Vai ser gira, são coisas giras que a gente vai fazendo, e também vou fazendo porque ele também puxa, sem dúvida. E olha, e faltam 500 metros para os 49 anos. Queres só contar como é que foi os primeiros tempos aqui no Zwift? É isso, 49 anos, para mim, no Zwift o início foi muito reticente. Quando entrei para a WTRL, a medo, ok, mas depois ganhei-lhe gosto. E como tu sabes, não sei se sabes, mas na quinta-feira concluí 100 TTTs e ganhei uma segunda família. Vocês foram, no fundo, são a minha segunda família, como estão aqui presentes, agradeço-vos por isso. As meninas têm sido a minha companhia constante também, vocês noutras provas. Eu entrei agora porque foi os últimos 2 anos, percebes? Eu percebi. Não, deitei mais 3 da manhã e acordei. Aí temos agora 49 aninhos feitos, e foi feito num instante, já viram? Obrigada a todos. É verdade. Muito obrigada, foram Agora muito podias fazer uma espetaculares. antecipação. E o café da Sandra? A Sandra queria o cafezinho. Epá, desculpa lá se fui muito chata a falar,
Mas eu não sei, mas eu acho que assim passou mais Não, rápido. não, passou-se no instantinho. Passou 1h30 e a Elizabeth sempre a falar. Epá, graças a Deus consegui tirar a vez Está ao tudo dia. bem. Eu quase parecia que podias ir às jornadas da juventude fazer um bocadinho. Então é Papa do Zwift. E agora Epá. podias fazer mais 30 de retrospectiva para a frente. O que é que poderá ser? Opa, será. Retrospectiva para a frente Tá, é giro. tá, Retrospectiva para a frente é giro. Uma retrospectiva não sei, mas uma perspectiva consigo fazer. Deixa que o gajo